Vamos então ler a palavra de Deus e eu queria que nós pudéssemos ler todos juntos Lucas capítulo 18, verso 35 a 43 e também Lucas 19, de 1 a 10. Eu sempre gosto de ler com a igreja porque uma boa leitura já é a metade do entendimento da mensagem que vai ser compartilhada. Então, 1, 2, 3, já. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, capítulo 19, do 1º até o 10º. Vamos lá? 1, 2, 3, já? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aplaudam a palavra de Deus. Glória a Deus. O tema é Jesus, 2 histórias, 1 oportunidade e 2 milagres. Jesus, 2 histórias, 1 oportunidade e 2 milagres. Eu queria pedir assim, gentilmente, que nós nos mantivéssemos silentes e atentos, porque comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que você entende o que eu estou falando. E toda e qualquer abstração durante a mensagem é motivo para você perder o fio da meada e depois não entender o que realmente o pregador quis dizer. Então vamos ao primeiro tópico da mensagem. Jesus. Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu quero dizer para você uma coisa. Eu completei agora em maio passado 57 anos de pastorado e contando mais os anos de seminário, dá mais de 60 anos falando desse Jesus. E quanto mais eu falo de Jesus, mais eu me encanto com Ele, mais eu me apaixono por Ele, por quem Ele é e o que Ele pode fazer na vida de uma pessoa. Só Jesus, só em Jesus, você pode descobrir quem você é. Vou repetir. Só em Jesus, você pode realmente descobrir quem você é e o que precisa para o teu presente
e para o teu futuro. Somente Ele te conhece pelo avesso. Só Ele conhece o porão da tua vida. Só Ele conhece os gritos da tua alma e o teu medo, o teu desespero muitas vezes de encarar a eternidade, o outro lado da cortina, isto é, depois da morte. Só Jesus. Só Jesus. E por isso, no início desta palavra, nesse tópico, eu quero ressaltar a singularidade de Jesus no processo de Deus em alcançar as pessoas através da justiça da cruz. Então, quem é Jesus? É aquele que deixou a glória e veio a este mundo e pagou o alto preço da nossa redenção, conforme João 3,16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira indescritível, incomensurável, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que, com o propósito de todo aquele ou aquela que nele crer, não venha perecer, mas ele tenha a vida eterna. É aquele que, não tendo nenhum pecado, sequer, a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós, conforme a declaração de Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 21, quando ele diz: aquele, apontando para Jesus, aquele que não cometeu nenhum pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem é Jesus? É aquele que se tornou maldito em nosso lugar, para nos tornar benditos no reino de Deus. Por que maldito? Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado em uma cruz ou em um madeiro. Quem é Jesus? É aquele que morreu na cruz, mas não está na cruz. Glória a Deus por isto. A cruz de Cristo é vazia. Vou repetir: a cruz de Cristo é vazia. Quem é Jesus? É aquele que foi colocado no túmulo de José de Arimateia, mas também não ficou lá, porque ressuscitou ao terceiro dia. O túmulo de Jesus está vazio. Em todos os túmulos dos homens há uma plaqueta: aqui jaz fulano de tal. No túmulo de Jesus está escrito: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. Quem é Jesus? É aquele que pisou nesta terra e pôde dizer com toda clareza, o único que pisou nesta terra e pôde dizer com clareza: eu sou. Que se você vai para o Velho Testamento, essa declaração do eu sou é uma declaração de Deus a Moisés. Quando Moisés perguntou para o Senhor, se o teu povo lá no Egito perguntar quem me mandou, o que eu vou dizer? Você diga para eles: o eu sou te mandou, porque eu sou o que sou. Só Jesus pode dizer eu sou. E por duas razões óbvias. Primeiro, porque é o nome de Deus. Eu sou. Deus não tem nome. Nós o chamamos de Deus por uma linguagem antropomórfica, porque Deus não tem nome. Ele é o que é. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Em segundo lugar, porque Ele é eterno. Eu sou. Ele não foi e nem será. Jesus de Nazaré foi, e será eternamente o Filho de Deus, o nosso Salvador. Somente Ele, vou repetir, vasculhe a história, não apenas a história bíblica, mas a história secular. Vasculhe qual o líder que pisou nesta terra, fundadores de religiões diversas. Pesquise qual deles pode dizer: eu sou o pão da vida. João 6,35. Quem deles pode dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas, porque tem a luz da vida. João 8,12. Qual deles pode dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas? João 10,11. Qual deles pode abrir a boca e dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá? João 14,6. Ou melhor, João 11,25. Qual deles pode dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida? Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. João 14,6, vocês conhecem. Qual deles pode dizer, como Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor? João 15,1. Queridos, o que isso significa? O que isto quer dizer? Isto nada mais é do que
a singularidade da pessoa de Jesus. Ele é o único em quem você pode depositar a tua confiança, a tua fé, a tua vida, a tua esperança, as tuas dores, as tuas lágrimas, os teus desesperos, os teus desencantos. E eu não estou falando de religião, aliás, eu abomino religião, não gosto de religião. O que quer isto dizer? Ele é a resposta para todos os teus questionamentos existenciais. Nenhuma pergunta que o ser humano faça que ele não encontre o que esta pessoa não encontra resposta na pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é o remédio para a minha e para a tua dor. Ele sabe onde está doendo na tua vida, não apenas na dimensão do corpo físico, mas nas dimensões emocionais, espirituais, relacionais. Ele sabe. Quem é Jesus? Ele é o único que pode dizer: eu sou a paz, eu te dou a minha paz. Não a paz que o mundo supostamente queira te dar, mas Ele é a nossa paz. E Ele é a paz que você tanto procura. Quem é Jesus? Ele é a segurança para as minhas e para as tuas incertezas. Queridos, e aqui abrindo um parêntese, como nós vivemos um mundo hoje marcado pelas incertezas. Eu me relaciono com pessoas há mais de 60 anos. E cada dia mais eu as vejo mergulhadas em incertezas em todos os aspectos. Jesus é a segurança para as nossas incertezas. Quem é Jesus? Só Ele pode escrever o nome de uma pessoa no livro da vida. Nenhuma religião, nenhum outro líder, ninguém. Daí a nossa definição da singularidade da pessoa de Jesus no processo de Deus para a redenção da humanidade. Somente Ele pode escrever o nome de uma pessoa no livro da vida. E o melhor de tudo, queridos, e o mais gostoso, depois de tudo isso que falei, é que Ele está aqui entre nós. Ele chegou primeiro do que todos nós aqui. Ele chegou primeiro para te receber, para te acolher, para te abraçar. Por quê? Ele está aqui e conhece você pelo teu nome. Ele te conhece desde o dia daquele óvulo no ventre da tua mãe, foi fecundado. Ele estava lá e Ele já te conhecia. Ele sabia o teu nome. Ele te ama. Ele tem projetos para você. Ele tem respostas que você não vai encontrar em ninguém mais. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele conhece os teus desencantos. E Ele quer te abraçar nesta noite, te acolher e responder o teu clamor. Foi por isso que ao sair de Maringá eu falei: o Senhor sabe quem vai estar naquele auditório hoje. Eu quero pedir que o Senhor toque no coração de cada um deles. E Ele está aqui. Segundo ponto, duas histórias. Qual a primeira história? Um homem chamado Bartimeu. Ele era cego, o nome dele Bartimeu. Bartimeu não era nome próprio. Bar, no aramaico, significa filho de. Timeu. Então aquele cego era identificado como filho do Timeu. A Bíblia não nos dá nenhum relato sobre esse Timeu. Existe uma tradição, mas não há fundamento histórico. Alguns dizem que Flávio Joséfo menciona, eu já procurei, mas não vi nenhuma menção de Flávio Joséfo sobre esse Timeu. Mas mesmo que seja uma história, vale a pena a gente repartir. Fala-se que esse Timeu era comandante no destacamento em Israel, a serviço do Império Romano. Um homem austero, graduou-se muitas vezes, com muitas comendas, e foi aposentado com um alto e robusto soldo. Tempos depois, o imperador resolveu fazer uma reavaliação nos soldos dos militares aposentados e resolveu reduzir o soldo de todos eles. Fala-se esta história que o Timeu, homem valente, resolveu levantar, ou melhor, liderar um levante contra o imperador. Não logrando êxito, foi preso e foi condenado à morte, crucificação. Aí alguém disse: eu tenho uma ideia, antes de que ele morra na cruz, vamos chamar o seu filho, o único herdeiro que ele tem, para que o filho veja o que está acontecendo como rebelde, como agitador, como revoltoso, para que este filho não faça o mesmo. E além de presenciar a morte do pai, resolveram arrancar-lhe os olhos, não apenas perfurá-los, mas arrancá-los por inteiro.
ficando apenas os 2 orifícios no rosto. E como recompensa para que ele pudesse sobreviver, o império deu-lhe uma capa. E esta capa tipificava não, era o alvará que ele tinha para poder mendigar. Mas na verdade aquela capa era o símbolo da sua miséria. Voltemos ao assunto. Bartimeu, nem nome tinha, era o filho do Timeu, usando a capa da miséria. No entanto, era tudo o que tinha. Era proteção, era cama, nas noites frias podia ser cobertor ou coisa que o valha. Um homem cuja autoestima era dioturnamente esmagada pelo desprezo, e um desprezo pela sua insignificância. Bartimeu morava numa cidade amaldiçoada. Não sei se vocês sabem, quando Josué conquistou Jericó, seria o último desafio a tomar posse da terra prometida. Depois de todo o embate, Josué chamou o povo e levou o povo a declarar um ato profético. Josué capítulo 6, verso 26, dizendo: o homem que se habilitar a reconstruir esta cidade vai ser amaldiçoado. Quando lançar o alicerce, o primogênito vai morrer. E quando terminar, que for assentar as portas, o caçula vai morrer. E a Bíblia mostra lá em 1 Reis, capítulo 16, quando Acabe era rei de Israel, a Bíblia relata que um homem chamado Iel, um belemita, resolveu reconstruir Jericó, 500 anos depois. E a Bíblia diz que quando ele lançou os alicerces, o seu filho mais velho, o primogênito chamado Abirão, morreu. Mas ele continuou, era ousado. Quando ele lançou as portas, fixando as portas da cidade, o seu caçula, chamado Seguebe, veio à morte. Então a cidade amaldiçoada. O cara era tão infeliz na vida, sem nome, cego, humilhado, desprezado, a sua autoestima sendo esmagada todos os dias pelo desprezo e pela desdita da mendicância, e ainda morando numa cidade amaldiçoada. Agora, fique sabendo que você também mora, não numa cidade amaldiçoada que é Chapadão, mas você mora numa terra amaldiçoada. Você e eu moramos numa terra amaldiçoada. E rodando Chapadão, sexta-feira para cá, fiquei encantado com mansões lindas, maravilhosas, de a gente ficar assim, com a boca aberta, babando, mas está fixada numa terra, num país amaldiçoado. Não o Brasil, mas o globo terrestre. Mas como assim, pastor? Gênesis 3,17, Deus chamou Adão, aquele homem, a quem criara com todo o amor, com toda a capacidade, com QI elevadíssimo, dando autoridade para administrar, reger, comandar esta terra, dando nome a tudo, tendo comunhão e relacionamento com Ele o tempo todo. No entanto, ele virou as costas para Deus, dando ouvidos a Satanás, e caiu no pecado. Deus o chama, Gênesis 3,17, e disse: maldita é a terra por tua causa, ela produzirá espinhos e abrolhos. Quando eu leio essa passagem, eu lembro do conflito dos nossos dias entre a Rússia e a Ucrânia. Você quer mais espinhos pontiagudos e abrolhos ferindo a alma de famílias, pais vendo crianças arrebentadas, filhos vendo os pais arrebentados por uma maldita guerra sem sentido. Então não é só o cego que morava numa cidade amaldiçoada, nós vivemos numa terra. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, vai lá para você ver, Paulo diz que a natureza, a criação, geme desesperadamente, aguardando a redenção dos filhos de Deus, isso é a volta de Jesus, quando Ele vai fazer, diz aqui, uma nova terra e um novo céu, onde habita a justiça. Enquanto isso, essa terra continua amaldiçoada. Graças a Deus que ainda temos condições de plantar e colher alimento para a nossa subsistência. Glória a Deus por isso. Você pode dizer amém? Segunda história. Agora, o Zaqueu. Quem era Zaqueu? Era um oficial do império. Aliás, um funcionário do império, cobrador de impostos. Lidava com o público. Por isso, era chamado de publicano. Era rico, muito rico. Claro que fruto da sua
desonestidade. Se o valor era R$ 50, a taxa ele cobrava 100. E se o contribuinte dissesse, mas aqui está dizendo que é 50, ele dizia, mas eu estou dizendo que é 100. E sempre acompanhado por 1 ou 2 soldados do império. Discutir que jeito? 50 era para o império e 50 é para o seu bolso. Eu acho que nem a Lava Jato dava conta desse Zaqueu, viu? Rico, muito rico, mas infeliz. Se Bartimeu tinha sua autoestima esmagada pelo desprezo que sofria da sua insignificância, Zaqueu vivia profundamente infeliz e tendo a sua autoestima também esmagada pelo desprezo que sofria pela falta de caráter. Não andava na rua sem um soldado. É igualzinho um funcionário do nosso estado que não anda na rua, senão acompanhado de 10, 12 soldados. Não vou só falar o nome que não posso ser preso. Rico, mas infeliz. Era ladrão. E também vivendo numa cidade amaldiçoada. Qual a diferença entre os dois, as duas histórias? Nenhuma. Por quê? Zaqueu também era cego. Tinha olhos, mas não via. Enxergava, mas era miserável, desprezado, odiado. A sua riqueza não lhe supria. Você conhece alguém rico e infeliz? Infelizmente eu tenho que falar, nós temos apartamento em Balneário Camboriú, e a imprensa não divulga, mas é o lugar onde há mais suicídio de prédios de alto padrão. De vez em quando alguém é encontrado, arrebentado na calçada da cidade. Vai fazer investigação, uma pessoa de altíssima posse. Esses dias atrás, uma pessoa do norte do Paraná, arquimilionário, meteu um tiro na cabeça. Parece que Mamon, o espírito de Mamon, reina naquele lugar. Pessoas ricas, mas com a sua autoestima esmagada, o vazio existencial arrebentando com ela. Então não havia diferença nenhuma entre o cego Bartimeu e o cobrador de impostos chamado Zaqueu. Terceiro ponto, uma oportunidade. Digam comigo, oportunidade. Alguns anos atrás eu li um livro de um pastor americano chamado Jim Cymbala. Ele conta que um dia, após o culto, lá no Brooklyn, ele é pastor do Brooklyn Tabernacle, uma igreja muito grande. Terminou o culto, ele estava esperando os músicos acertar tudo direitinho, auditório muito grande, e ele sentado, cansado, porque algumas reuniões durante o dia, com vontade de ir embora, tomar um banho, descansar. Eis que, senão quando ele olha no canto de uma poltrona do lado direito, um mendigo, um morador de rua, olhando assim para ele, com um olhar estatelado, ele disse, ai meu Deus, não aguento mais de canseira, eu ainda tenho que dar atenção para mais um, mas tudo bem, vamos lá. Aí deu um sinal assim, meneando a cabeça, o mendigo veio, era uma coisa ambulante, cabelo, roupa suja, ele chegou a 1 metro de distância do pastor Jim, ficou em pé. O pastor disse, qual é o teu nome? Quando ele abriu a boca, ele disse, meu nome é Jim, aliás, o meu nome é David. Saiu de dentro daquele homem um hálito tão fétido, que o pastor Jim disse que virou do lado, respirou fundo, encheu os pulmões e disse, meu Deus, misericórdia. Perguntou, você comeu hoje? Ele disse, faz 3 dias que eu não como. Eu acho que o intestino grosso estava comendo o fino, tanta fome. Aonde você dorme? Eu durmo no furgão, próximo daqui. Aí o pastor fez esse gesto. Quando o pastor fez esse gesto, ele levantou a mão e disse, alto lá, pastor, você está pensando em me dar um dinheiro? Eu estou aqui desde o início do culto, eu estava lá nos fundos, no cantinho, porque eu não tinha espaço para sentar, mas eu assisti todo o culto. Eu não quero o teu dinheiro. Aí o pastor disse, então o que você quer que eu te faça? Ele disse, aquela moça lá que estava cantando depois, e antes de cantar, ela pegou o microfone e falou que ela era prostituta aqui do Brooklyn, que ela era viciada em drogas, era arrebentada na vida, e o senhor falou de Jesus para ela, e ela falou que veio para cá, o senhor a acolheu, o senhor a discipulou, o senhor falou de Jesus para ela, ela falou que deixou de ser prostituta, venceu as drogas, casou-se, tem uma família e tem filhos. Pastor, eu não quero o teu dinheiro, eu quero que você fale desse Jesus que você falou para ela, que você fale para mim. Eu disse, meu Deus, eu vou lá conhecer esse David. E fui a Nova York, visitei lá o Brooklyn Tabernacle, enorme, numa estrutura. Cheguei para a secretária e falei, querida,
eu queria falar com o David, e logicamente com o meu inglês arranca-toco, que vai para lá, ela falou que tem muitos David aqui. Aí eu falei, não, ele é diretor de patrimônio, que aqui para nós é diretor de patrimônio, é quem cuida do patrimônio físico, né, da construção. Ele entendeu que ele fosse um executivo de finanças. Foi uma confusão desgramada. Graças a Deus, quando eu disse, não, ele é diretor do espaço físico. Aí ela lembrou, disse, me lembra agora. Não, o senhor não pode falar com ele. Falei, meu Deus, será que caiu nas drogas de novo? Será que morreu? Falei, mas por que eu não posso falar com ele? Porque já há algum tempo ele foi ordenado pastor. Ele é pastor de uma das nossas igrejas aqui da grande Nova York. Mas escute só, quando ele falou isso para o pastor, eu não quero o teu dinheiro, eu quero que você fale desse Jesus que você falou para aquela moça. O pastor fala no livro que ele quase morreu de tristeza, de vergonha, porque ele queria com uns 20 ou 30 dólares despachar aquele camarada para se ver livre dele. Mas quando ele disse isso, ele abriu os braços, o mendigo voou no seu peito. Aquele fedor horrível, aquela catinga, mas ele abraçado com o David. E naquele momento, respirando e sentindo o odor terrível daquela criatura humana, em lágrimas, ele viu uma voz meiga, dizendo, Jim, você está sentindo esse mau cheiro? Ele conta no livro que ele meneou a cabeça, como que dizendo, senhor, eu estou. E como estou? A voz disse, esse é o cheiro do pecado e da miséria humana. Eu quero que você saiba que foi este cheiro que me fez trocar a glória pela cruz. Ame as pessoas. Fale de mim para elas. Vocês podem aplaudir Jesus? Oportunidade. Eu não quero o teu dinheiro. Então o que você quer que eu te faça? A oportunidade. Voltando agora aos dois e as duas histórias. Tanto para um como para o outro. Tanto para Bartimeu como para Zaqueu. Foi a última oportunidade. Vamos falar bem alto aqui. Eu digo assim, última. Não, tá, vocês não jantaram. Aliás, se for jantar, me convido para jantar. 1, 2, 3, já. Oportunidade. Para os dois. Sabe por quê? Porque Jesus nunca mais passou por Jericó. Ele estava a caminho de Jerusalém, para a festa da Páscoa. E depois ele foi para a cruz. E ressuscitou. E nunca mais passou por Jericó. Daí o tema, Jesus. Duas histórias. Uma oportunidade. Tanto para Bartimeu como para Zaqueu. Jesus nunca mais passou por aquela cidade. O primeiro, o Bartimeu, quando ouviu aquela balbúrdia, aquele converseiro de gente, ele disse, o que está acontecendo aí? Alguém falou, cego, idiota, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Quando ele ouviu essa declaração, Jesus está passando por aqui, mal podia ele imaginar que era a última oportunidade, a única, aliás, oportunidade que ele tinha. E talvez pelo Espírito Santo, ele começou a gritar em meio àquela balbúrdia, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas a multidão mandava que ele calasse, cala a boca, o cego idiota. Você acha que ele, o filho de Davi, o rei dos reis, o senhor dos senhores, vai ouvir a tua voz, ô infeliz? Cala a boca. Ele calou? Ele calou, igreja? A Bíblia diz que ele gritou mais alto. E você pergunta, pastor Saulo, por que ele gritou mais alto? Porque somente ele conhecia o vazio da sua existência, a dor da sua alma, os gritos da sua alma. Só ele sabia. A multidão não sabia. O teu vizinho não sabe, muitas vezes, o que você sofre. O teu patrão não sabe o que você sofre. O teu empregado não sabe o que você sofre. Mas você sabe. E num dado momento, Jesus parou. E por favor, não me perguntem. Perguntem para o pastor de vocês, que ele é doutor em teologia, para responder. Como é que Jesus escutou o grito do Bartimeu no meio daquela confusão e naquela poluição sonora? Jesus ouve o teu clamor em meio às poluições deste mundo. Ele ouve os teus gritos e mandou, tragam-no aqui. Você pode imaginar o que passou pela cabeça e pelo coração de Bartimeu, quando um silêncio cavernoso, de repente, alguém diz, olha, ele está chamando você. Sabe a primeira coisa que Bartimeu fez? A Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa, o alvará da mendicância. Eu quero dizer para você, como homem de Deus, que Deus quer remover da tua vida o alvará do teu desencanto e da tua dor, que circunstâncias, problemas, ou quem sabe até o inimigo tem colocado sobre a tua história. O Senhor quer remover de você esta capa. Imagine quando ele chega diante de Jesus, não podendo vê-lo, não sei quantos centímetros de distância, Jesus
faz a magistral pergunta: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Vamos para o outro. Zaqueu. Da mesma forma, quando ficou sabendo que Jesus ia passar, alguém falou para ele que seria a última vez? Não. E curiosamente, Zaqueu também teve o mesmo problema que o primeiro. A multidão. Querido, cuidado com a multidão que te rodeia. Nem sempre vox populi é vox dei. Ele era de pequena estatura, a multidão não deixava que ele visse a Jesus, ou que ele pudesse ver a Jesus. Mas ele não desistiu. E por que Zaqueu não desistiu? Porque somente ele sabia a dor e a intensidade da dor da sua alma. Interessante, ele fez duas coisas que era insensato um homem fazer. O que ele fez? A Bíblia diz que ele correu. Ele não podia passar pela multidão porque ele era odiado. O que ele fez? Ele correu. Segunda coisa que ele fez, ele subiu num sicômoro, numa árvore. A cultura da época não permitia que um homem corresse. Quem corre é criança. E quem sobe em árvore é criança. A história conta que um embaixador americano no Cairo, no Egito, teve um problema na fiação da sua casa na década de 60. E ele subiu naquela árvore para resolver o problema na fiação. Alguém passou e chamou a imprensa. A imprensa veio e fotografou o embaixador numa árvore. Foi parar nos ouvidos do governador. No dia seguinte, o governador chama o embaixador e diz: que história é essa? Você subir numa árvore, rapaz? Isso aqui, na nossa cultura, isso aqui é coisa de criança. O desespero de Zaqueu era tão grande que ele correu. O homem não corria. Subiu numa árvore. Um sicômoro frondoso. E ficou bem escondido, porque ele não podia permitir que a multidão que o odiava visse. Mas quando Jesus passa debaixo daquele sicômoro, Jesus para, a multidão também para. Jesus olha para cima e vê aquele homem escondido ali entre as folhagens. Que artifício você tem usado para se esconder das pessoas? Que tipo de ferida você tem no teu emocional, na tua alma, na tua história que você não quer que ninguém saiba? Quais os sicômoros existenciais você tem usado para esconder as tuas feridas? Mas Jesus, passando debaixo daquele sicômoro, olha para cima e o chama pelo nome. Quando Jesus diz Zaqueu, eu fico pensando Zaqueu escondidinho lá entre as folhagens daquela árvore frondosa. Quando Jesus fala Zaqueu, o que será que passou na cabeça da multidão? É o safado, é o maldito, é o canalha, é o endemoniado. Agora Jesus vai arrancá-lo de lá e vai colocar nas nossas mãos, nós vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas em ato contínuo Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, eu vou postar na tua casa hoje. O que passou pela cabeça da multidão? Isso não é profeta coisa nenhuma. Olha o cara, ou na casa de quem ele vai entrar? Na casa de um publicano. Quarto ponto, para encerrarmos, 2 milagres. Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Querida igreja, olha a oportunidade de Bartimeu pedir uma grande bênção. Senhor, eu quero uma bênção material. Eu quero uma casa grande. Eu quero um cão-guia. Eu quero um Porsche. Quer desfilar aqui por Jericó para mostrar por aquele que zombaram da minha insuficiência e miséria? Estou andando num Porsche. Não, mas ele preferiu o milagre, porque a bênção é passageira, mas o milagre é permanente. O que você quer? Eu quero voltar a ver. Então vê, a tua fé te salvou. A Bíblia relata que ele foi curado, em ato contínuo seguiu a Jesus, dando glória a Deus. Foi o maior milagre, a vida eterna conquistada. Bartimeu recebeu uma bênção, mas também recebeu um milagre. Zaqueu, para Zaqueu, Jesus não perguntou o que você quer que eu te faça. Por quê? Porque para Zaqueu, ele já havia recebido o que ele mais queria na vida, era ser aceito por Jesus, o que era humanamente impossível para ele. Por isso que eu disse que Jesus conhece a tua história, independentemente de qual tenha sido. Ele quer te receber, ele quer te abraçar, ele quer te acolher. E como resultado ele decidiu doar a metade dos seus bens para os pobres. E diz para Jesus: e aqueles aos quais eu roubei, eu defraudei, a lei determinava 2 vezes. Quem é advogado aqui sabe que a lei até hoje determina se defraudou, deu prejuízo, paga 2 vezes. Ele falou: eu quero devolver 4 vezes mais. Quando ele disse isso, Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Uma bênção e um milagre. Qual a bênção? Zaqueu agora podia andar livremente pelas ruas. Reconquistou o respeito. Sua autoestima foi restaurada. E ele passou a ver as pessoas de forma diferente. O milagre. Zaqueu teve o seu nome escrito no livro da vida.
a vida eterna, porque Jesus o salvou, o restaurou, o libertou dos seus pecados. Vamos para a parte prática para encerrar. Esse templo pode ser comparado a uma Jericó existencial, onde Jesus está aqui. Ele espera uma atitude tua. Você sabe o que você precisa dele. Também pode ser a última oportunidade. Eu não estou sendo de mau agouro. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que a oportunidade tem asas. Você cochila, ela voa. Qual vai ser a tua atitude diante deste quadro da oportunidade? Você vai deixar passar? Ou você não vê a hora de poder dizer: Jesus, por favor, eu sei que você está aqui e você não precisa nem perguntar o que eu quero que você faça, eu já vou dizendo para você. Eu não vou apelar, mas vou dizer o seguinte, olhando nos olhos de vocês, e eu orei a Deus para poder fazer isso. Isso aqui pode ser uma Jericó existencial. Há histórias aqui, eu não as conheço, mas Jesus conhece. Hoje é a oportunidade. Se hoje ouvirdes a sua voz, diz a palavra, não endureçais o vosso coração. Quem sabe você tem sofrido gritos existenciais, problemas no casamento, problemas na família, um desajuste financeiro que não consegue sair dele. Mas você também talvez esteja perdido o sono porque você tem medo de morrer. E mesmo que você tenha uma religião, você sabe que religião não te garante vida eterna. No começo eu falei, o único que pode te garantir a vida eterna é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele está aqui e Ele quer abençoar, mas Ele quer fazer milagres também. As bênçãos são passageiras, o milagre é de caráter eterno. Eu não sei qual que é a tua dor, mas Jesus quer derramar o azeite sobre a tua vida, a tua necessidade. Você gostaria de receber uma oração?